Mangaratiba, terra onde a água desce montanhas e atravessa as matas como quem guarda segredos. Lugar onde o sol brinca com o oceano e as águas da Serra do Piloto carregam em sua correnteza história, memória e pertencimento. Às margens do seu rio e do seu mar, ouvimos os ecos da presença indígena e dos milhares de africanos que foram arrancados brutalmente de seu continente e contrabandeados até este território. Nessas águas, usadas para escoar o resultado do trabalho forçado, passaram o café e a aguardente. E por elas também passaram jesuítas, fazendeiros, nobres, tropeiros, bandeirantes e corsários, homens da fé e do lucro, da estrada e da guerra, que deixaram marcas profundas na história dessa terra. Corpo visível desse território, o Rio do Saco carregou em seu leito a riqueza e as dores que seguem vivas nas pessoas que até hoje habitam suas margens. Um símbolo dessa permanência é o Quilombo de Santa Justina e Santa Isabel, que carrega nessas águas o rastro dessa história, uma trajetória construída dia após dia, com muito trabalho, luta e resistência. Para começar este episódio da websérie Caminho das Águas de Mangaratiba, ouvimos às margens deste rio alguém que reconhece e vive essa região. Vicente da Conceição Victor, liderança do Quilombo Santa Justina e Santa Isabel, é bisneto de pessoas escravizadas nesse território e um guardião dessas memórias que ainda correm junto com o rio. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que vocês hoje, pleno século XXI, conseguiram se manter nessa terra, apesar de todas as disputas, né? Uma região tão rica pelas suas águas, pela sua terra, como é que vocês conseguiram se manter aqui no Quilombo? E na realidade o que levou a gente ficar aqui e continuar foi a nossa luta, a nossa persistência, porque a gente não tinha outro lugar para sobreviver a não ser o Quilombo Santa Justina, o território Santa Justina e Santa Isabel. E a gente sempre vivemos aqui da agricultura, né? E o nosso forte aqui foi trabalhar com banana, né? Depois tinha o café, com uma mirinha bom de conta, né? Terminou essa luta toda, nós ficamos a construir o nosso próprio recurso de vida, que foi trabalhar com banana e também com carvão. Meu pai foi um carvoeiro que, na realidade, eles tinham que trabalhar sol a sol, de chuva a chuva, para poder fazer o carvão, para poder entregar para o fazendeiro, para depois ser vendido para fora. Eu era bem pequenininho ainda, eu me lembro muito bem, que meu pai trabalhava e entregava o bananal, entregava só a banana, então vamos supor, 50%, se era 500 cachos, tá? 250 era do fazendeiro, 250 era dele. Só que esse 250 eu não poderia comercializar para qualquer um. Ele teria domínio sobre essa outra metade. Então tinha que entregar para ele também ao preço que ele quisesse. Então eu sei que muitos do passado se foram embora, se refugiaram, porque não aguentaram a pressão. Então nós viemos resistindo de lá para cá. E estamos aqui até hoje porque a gente procuramos nos manter dentro do lugar. É plantando feijão, plantando milho, plantando aipim. A gente procura fazer a nossa farinha que nós fazemos até hoje, fubá, como meu avô tinha na beira da cachoeira um moinho de moer fubá para fazer o fubá, para que os nossos amigos viessem trazendo seus milho das agriculturas de outro lado, dentro do Quilombo, trocava o fubá pelo milho, tá entendendo? Deixava o milho, levava para pronto. Então assim nós fomos vivendo até hoje e resistindo às ameaças. Vicente, me conta uma coisa. Eu sei que vocês aqui realizam vários festejos, várias festas. De que maneira você vê essa presença da cultura das águas em interseção com a cultura quilombola? Na realidade é porque a água ela é um ser, né? Eu vou dizer assim melhor, que ela está em todo momento da nossa vida. E nós, como lá atrás, nós sempre vivemos, como eu falei, como o meu pai gerava o fubá, tá entendendo? Pelo moinho movido na cachoeira. A água, ela sempre
ela é o alimento da nossa vida. A água para nós, ela sempre foi como o sangue na nossa veia. Se você não tiver o sangue na tua veia, a água, ela tem que estar no nosso dia. Então, a nossa relação com a água, assim, eu lido com uma água como com uma criança. Eu planto pés de mato, de árvore, aonde tem nascente, que eu sinto que ela está se enfraquejando, para poder ela reativar a água. Eu planto em embaúba, porque a embaúba ela chama a água de volta. E a nossa alimentação vem da água. Porque ninguém pode plantar nada se não tiver água. As nossas hortas funcionam através de água. Como fica a relação do ser humano daqui do século XXI para frente sem água? Não tem como viver sem água. Eu digo até mesmo, a energia elétrica está entrando no quilombo, mas o quilombo não sobrevive sem água. Ouvir Vicente é perceber que aqui a água não é cenário. Ela é raiz, ela é chão e vida. E para seguir esse caminho com mais profundidade, entendendo como o Rio do Saco organiza não só a geografia, mas também a história e o modo de vida de Mangaratiba, caminhamos ao lado de quem conhece cada curva desse território como quem lê um livro aberto. Professora, historiadora e arqueóloga, Miriam Bondim conduz esse percurso das águas, mostrando como elas costuram passado e presente num mesmo fluxo. Miriam, é um privilégio estar com você aqui no Quilombo Santa Justina, Santa Isabel, às margens aqui do Rio do Saco, e ter você para contar um pouquinho da história desse local que é tão importante para a história de Mangaratiba, né, e para a história de todos nós. Eu digo que esse rio é abençoado aqui dentro da história de Mangaratiba e principalmente aqui nessa história desse quilombo Santa Justina, Santa Isabel. É o Rio do Saco, que desce a Serra do Piloto, né? Ele vai entrecortando aqui, depois delimita as terras do quilombo. Nós estamos numa região que o quilombo ele tem até hoje, guarda a riqueza e a cultura dos seus antepassados que foram escravizados nessa terra. Aqui, por muitos anos, teve a maior fazenda de Mangaratiba. A área mais produtora de Mangaratiba, que era exatamente que compôs essas duas fazendas, Santa Justina e Santa Isabel. E por exatamente ter essa riqueza, tanto no século XVIII, que nós vamos ver o que tocava o engenho da Cachoeirinha, né? Que não, chamando de cachoeirinha, mas é uma grande cachoeira, né? Nós vamos ver que teve plantações de café, de cacau, que ainda tem pé de cacau dessa época, e teve uma várzea com muito arroz. E essa riqueza toda fez com que, após a abolição, esses negros permanecessem aqui. E no início do século XX, tiveram a chegada do fazendeiro, que é do Breves, né, o neto do comendador Breves, o grande escravocrata de toda essa região, que firmou aqui uma fazenda e reaproveitou, foi aproveitando todos os negros que estavam aqui por causa da grande produção. E essas famílias que permaneceram aqui acompanharam toda a história do século XIX e o século XX. E que nós estamos aí com essa riqueza que hoje é uma terra muito admirável e que continua produzindo. Isso é o nosso orgulho. Essa aqui é as ruínas do sítio arqueológico do Engenho da Cachoeirinha. Ele foi altamente produtor dentro de Mangaratiba. E ele produziu muito aguardente num período que o porto até faliu. E foi sustentado pela aguardente. E eram estruturas enormes, que elas eram até assobradadas, né? Essas estruturas, tem um muro muito grande para lá. Nós vemos o potencial desse engenho. E sabemos também que era um quantitativo enorme de escravizados que trabalhavam aqui. Se a água sustenta o trabalho, os engenhos, as travessias e a resistência, ela também sustenta aquilo que não se mede, sua presença e influência na forma como vemos, sentimos e vivemos o mundo.
Isso se dá, por exemplo, quando a vivência com as águas vira dança e o território aquático se torna canção. Foi às margens do Rio do Saco que encontramos Marina Barros, dançarina que faz do movimento uma forma de escuta. Uma dança que não se impõe à paisagem, mas nasce dela, como se o corpo aprendesse com a água o seu próprio ritmo, avançar, recuar, contornar e insistir. De que forma você sente que as águas inspiram o teu fazer artístico, o seu trabalho na dança? Inspira porque a gente, quando é convidada, às vezes vem por intuição, vamos montar um trabalho com todos saindo da água, ou com todos mergulhando, já aconteceu. O trabalho artístico ele vai fluindo. Quando é especificamente dentro da água, a gente procura trabalhar de uma forma mais técnica, mas quando ele flui como fluiu hoje, é intuição mesmo, é vibração, é sentir que você está ali, está acordada e está sendo protegida. E dentro do candomblé, como é essa relação que você vê das entidades que representam as águas? Força, resistência, revitalização, nascimento. Tem situações que a gente não consegue nem explicar, até porque eu estou iniciando, né? Eu não tenho, como fala, explicações para fundamento, sabe? Não tenho, porque eu estou ainda no processo de aprendizagem, mas é como a gente sente. A água fala com você? A água fala comigo. A água me responde, a água me limpa, a água me abençoa, a água me dá força para continuar, porque a gente tem que se hidratar, é água, preciso tomar um banho de cachoeira, hoje eu não estou me sentindo bem, aí é um dia de mar, um dia na cachoeira, a água conversa com a gente. O mar está agitado, não é para você entrar. Meu marido trabalha na água, Paulo, eu não vou, é muito respeito. Faz um passeio de barco, eu entrego minhas moedinhas para a mamãe Iemanjá. Não sei nem se ela sabe o que é moeda, mas é uma coisa que eu sinto, desse cuidado, de pedir permissão para estar naquele território que é sagrado. Vou à cachoeira, eu sempre levo um presentinho para a mamãe Oxum. É uma troca, deixa eu ficar aqui um pouquinho que eu estou precisando e a senhora me dá a sua proteção, tá aqui. É essa relação. Sou muito supersticiosa, então assim, não é... Tem o que é certo e tem o que a gente acredita, porque a gente aprendeu com os mais antigos. Minha mãe era muito idosa, minha mãe já me teve muito idosa, então tem essa questão aí do senso comum, né, dos saberes que os antigos passam pra gente. E muita coisa eu trago pra minha vida, tem dado certo. E o caminho segue, porque em Mangaratiba a água também é som de reza, som de tambor, som de canto que atravessa a lama do mangue, encontra o mar e volta carregando força. Foi ali onde o Rio do Saco guarda tanta história de travessia e dor, mas também de sobrevivência, que ouvimos Paulo Dendê. Músico, mestre de capoeira, professor de dança, marinheiro, um homem que cresceu entre o mangue e a água e que carrega na voz a lembrança de uma vida moldada pela pesca, pela cata, pela luta e pela fé. Estava na beira da praia, vendo o balanço do mar. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da tua relação com as águas de Mangaratiba e o que elas representam para você na sua vida, na sua espiritualidade. Essas águas de Mangaratiba, principalmente esse Rio do Saco aqui, né, que tantos escravizados subiram por aqui para ser leiloados lá no Saco de Dentro, né? Eles passaram por aqui de canoa, que vieram contrabandeados da África, né? Eu sou descendente de angolano, meus pais eram angolanos. E eu vivi nessas terras aqui, onde aqui só era mangue, e a gente vivia do mangue, fazendo a cata do caranguejo, né? Éramos caiçara, então a gente catava o caranguejo, caçava rã. Eu com 10 anos eu corria atrás do peixe dentro desse rio aí, entendeu? Com a tarrafa toda furada para fazer umas fieirinhas para vender lá na praia, que era lugar de acampamento, né? Então a gente corria atrás do Paraty aqui, do robalo, fazia a fieira e vendia para a gente levar o sustento para casa. E espiritualmente falando, né, eu sou de matriz africana, e a matriz africana, a prioridade dela é preservação ambiental, né? Eu sou um mestre herveiro,
né, da matriz africana da nação Efon, eu sou um Ogan Shogun, e a gente preserva a natureza assim 100%. Sem ervas não tem orixá, sem erva não tem espiritualidade. E a água, que é da minha mãe Oxum, né, que é do rio, né, e do mar Iemanjá, isso aqui é prioridade para a gente preservar a natureza de forma que a gente plantando, sem água não cresce nada, né? Resseca, muitos lugares por aí não tem água e a gente tem essa abundância de água. Hoje em dia um pouco poluída, né? Pouco preservada, mas ainda tem esse encanto, os peixes ainda entram aqui. Quando eu estava tocando ali, uma tartaruga apareceu, botou a cabeça pro lado de fora. E é isso, água pra gente é tudo. Para nossa religião, água é tudo. Água é a que lava a alma, que lava o espírito, que tira todas as mazelas, tira a depressão, tira pensamentos ruins, né, pra gente andar no caminho certo. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Às margens do rio, também encontramos P. Rodrigues, uma jovem cantora que foi acolhida por Mangaratiba e que aprendeu a se reconhecer nessa terra entre o rio e o mar. Negro entoou um canto de revolta pelos ares. Na sua fala, a água é presença curativa, um lugar de espiritualidade, de afeto e de refazimento. Quando pode cantar, canta de dor. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente da tua história aqui em Mangaratiba, da tua relação com as águas desse território, o que ela representa para você na tua arte, na tua vida e na tua história. A água é o que me abraça. A água e a ligação com a música, para mim, são partes curativas. Enquanto eu estava cantando para estar bem, né? Sempre que eu sempre procurei estar conectada à praia, ao rio. Aqui eu já presenciei gente tocando violão, piano. Todo mundo sente uma energia muito grande vinda também dos nossos orixás. Eu acho que é uma coisa que faz com que a gente se sinta mais leve, até mesmo quem não acredita. Porque a gente sabe como que é a conexão espiritual junto ao que a gente vê de materialidade. A materialidade ela é muito mais do que a gente imagina. Até mesmo as nossas emoções, tipo, quando a gente libera é como se visse o mar fluindo. E quando a gente se suprime é como se fosse uma agitação interna. Aí eu tenho uma coisa muito turbulenta assim dentro de mim, e quando eu solto cantando, eu acho que é quando eu sinto que o mar se abaixa e entra em serenidade. E você sente como artista, você sente que com o teu canto e com a tua arte, você usa dessa tua enorme sensibilidade para poder transmitir um pouco desses sentimentos para que as pessoas possam, de alguma forma, através de você, viver essas emoções e construir essa conexão? Sim, o canto para mim... Vamos lá para o canto sensível. O canto para mim é uma libertação de toda a turbulência interna. Então eu uso o canto para sobreviver. Posso falar de coisas bem sensíveis? Eu já tentei suicídio 2 vezes. Eu acredito que ter a oportunidade de estar aqui em Mangaratiba ajuda muito. Então, se você não se concentra, se você não tem a possibilidade de estar se curando pela natureza, pelo mar, né? Ou outras atividades, né? Mas aqui é muito possível que você liberte um pouco a sua mente. A música foi a minha porta de entrada para estar olhando o mundo de uma forma diferente, porque tudo, enquanto você tem depressão, eu estou quase me emocionando, é muito cinza. Quando você tem depressão, as coisas são muito cinza. E quando eu tenho a oportunidade, eu não gosto muito de música comercial, né? Então quando você tem a oportunidade de estar saudando e você mostra, pode ser uma coisa que a pessoa não acredita, pode ser uma coisa que você nem sabe que a pessoa precise. Então, quando eu canto, eu quero me curar e quero curar o outro. É uma parte fundamental da minha arte, sim. Eu quero trazer isso pra frente, às vezes a gente desanima, mas a gente já entendeu a missão, já fez a missão. Se eu não sou uma agente ambiental, se eu não tenho essa coisa, mas a minha voz ela tem que ser porta de entrada para que a gente valorize a nossa vida. E valorizar a nossa vida é valorizar tanto o nosso corpo quanto para fora.
Vimos até aqui que as águas de Mangaratiba não moldam apenas suas belezas naturais. Elas são destino e direção que conduzem o trabalho, atravessam histórias, sustentam modos de viver e guardam memórias que não se apagam. Depois de seguirmos o Rio do Saco, nosso caminho das águas desemboca na vastidão de sua baía. É no mar que Mangaratiba revela outra face de sua identidade, uma vida feita de travessias, ilhas, ventos e marés, onde a cultura quilombola e a cultura caiçara se reconhecem lado a lado no mesmo horizonte. É assim que chegamos à Ilha da Marambaia. Quase escondida entre a Restinga e o oceano, a Marambaia é um território de beleza rara e de luta antiga. Um lugar onde o mar não é só paisagem, é sustento, proteção e caminho, e onde a memória também navega. Ali, a comunidade quilombola carrega histórias profundas de resistência e permanência. Hoje, cercada por restrições de acesso, a Marambaia segue viva, levando para o mundo seus saberes, em suas rodas, em seus cantos e no pulsar forte dos tambores. Uma das lideranças da Associação da Comunidade dos Remanescentes de Quilombo da Ilha da Marambaia, Bárbara Guerra, nos conta dessa dupla herança cultural quilombola e caiçara. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua relação especial com as águas. Sou nascida e criada no quilombo da Ilha da Marambaia e sou quilombola e caiçara, então minha relação com a água é muito forte, né? Porque assim, a pesca nos traz o alimento e as águas dos morros, das cachoeiras, dos lagos, enfim, né, dos riachos que tem na comunidade, nos traz o frescor, nos traz o alimento, né, também, nos traz a espiritualidade junto, né, o sagrado, né, como fazer o alimento, tudo isso. Então, a minha relação com a água é muito forte. A minha comunidade, a maioria da minha comunidade o sustento ainda vem da pesca, o alimento ainda vem da pesca, sabe? Então, eu não tenho como me desligar disso. Eu não tenho como não respeitar isso, eu não tenho como não viver disso, né? De conviver com isso. Então, eu sou uma mulher das águas. Como é que as águas se manifestam no jongo? A gente conta, o jongo é a história cantada de um povo através da musicalização e da corporeidade. E aí a gente conta a nossa história cantando. Por exemplo, tem uma música que fala sobre essa coisa do caiçara, né? Do quilombola caiçara entre o mar, né? E a terra, que é assim. No balanço do mar, no balanço do mar, vou jogar minha rede para poder meu sustento pegar. Eu vou jogar minha rede para poder meu sustento pegar. E depois de pegar, é você quem vai limpar. Então fala sobre a pesca e fala sobre a partilha dessa pesca. Um pesca, o outro limpa, o outro frita e depois todo mundo come junto. É partilhar isso. E para tudo isso, do começo a gente precisa de quê? De água. Eu tive mulheres muito fortes na minha família. Me ensinaram isso muito cedo. E eu ensino para minha filha, para minha neta, que cantou uma musiquinha. Ela estava na cachoeira quando minha mãe me chamou. Menina, toma cuidado, olha o que o seu pai falou. Menina, toma cuidado, olha o que o seu pai falou. Eu estava na cachoeira. E aí, com esse ponto de jongo, eu ensino a minha neta como respeitar as águas da cachoeira também. Que é o que ela bebe. Bárbara Guerra participou de diversas atividades no FASA. Ofereceu uma oficina de jongo, nos contou sobre a força de sua ancestralidade no FASA Reflexões e se apresentou no FASA da Casa, com o grupo Filhos da Marambaia. O FASA da Casa também nos brindou com o cortejo dos Gigantes de Mangaratiba, que promove a valorização das tradições populares e fortalece a identidade caiçara. Minha terra tem bananeira. Já o cantor e compositor Daniel Soares abriu a programação do Palco FASA com suas canções que homenageiam Mangaratiba e suas tradições, combinando obras autorais como Habitat Natural da Planta e grandes clássicos da MPB. Obras que dialogam com a cultura, as belezas e as tradições da Costa Verde. Marítima, um cortejo na Bahia. No carnaval tem alternativa, bateria. É linda a tradição que tem nesse lugar. Balaio de Oxum, balaio. Em seguida, foi a vez de Daniela Valente, cantora, musicista e produtora cultural da região, que com sua voz potente e presença de palco marcante,
transita por diversos gêneros da música popular brasileira, celebrando a ancestralidade e a cultura local. O FASA também celebrou os artesãos de Mangaratiba, como Marcelo Firmino, Nelson Guerra e Tati Machado, que revelam a identidade desta terra e a sensibilidade de quem vive e se inspira em suas águas. Uma riqueza criativa que também está presente na obra de artistas que vieram de longe se inspirar nessa terra. Nomes como Letícia Amoso, artista visual, professora de artes e muralista, que também participou do FASA da Casa e conversou conosco sobre a importância da natureza de Mangaratiba em seu trabalho. Aqui a gente mora muito perto, né, das águas. É uma coisa que por la qual eu fiquei em Mangaratiba foi mesmo por sua natureza. A natureza e a cultura, que é muito rica. Eu sou muito afortunada aqui em Mangaratiba e todas essas águas acho que são parte fundamental da minha vida e de minha inspiração como artista também. Eu tento, na minha arte, utilizar muitos elementos da natureza, tento fazer o menos, contaminar o menos possível. Tento usar tintas naturais quando eu consigo, meu trabalho tem sementes, pego muitas coisas também assim que vou recolectando da rua, ou pessoas que dão para mim, aí vou reciclando, vou fazendo. Mensaje importante, ¿no? También que los artistas tenemos que dar en relación a lo que hacemos, ¿no? Pensar que no es que nós somos una cosa afastada de todo eso, somos parte de eso. Y esa es parte da gente también. Entonces, si eles mueren y si eles no son preservados, nós también. Nuestras crianças, a geração, a raça humana pode desaparecer por causa de nossa inconsciência, digamos, né? De não ter essa consciência e esse respeito por isso. Em Mangaratiba, o mar também é ponte entre a beleza e a consciência. No seu distrito de Itacuruçá, o turismo náutico se mistura ao cotidiano de quem vive das águas e aprende todos os dias que preservar não é discurso, é condição de futuro. Foi ali que conversamos com Andréa Flores, empreendedora do turismo no mar, que há anos conduz visitantes pelas ilhas, pelas águas calmas e pelos encantos da Costa Verde. Eu queria que você contasse pra gente um pouco da tua história com o mar, que você falasse um pouco também dessa relação com a fauna daqui, que eu sei que é uma terra de muitos botos, né? É uma região muito rica e, enfim, falasse um pouco da tua experiência. Eu levo pessoas para visitar essa beleza de Itacuruçá, pelo mar. Então o mar tem tudo a ver na minha vida, né? No meu trabalho. Eu tenho um passeio que é temático pirata, que a gente ensina as pessoas a não jogar lixo no mar, a preservar o meio ambiente, a recolher o lixo, né? Levar de volta o lixo, e isso é muito importante, porque a gente vê dia a dia, né, o clima se modificando e essas mudanças afetam diretamente, né, tudo o que a gente faz. Nós temos aqui a maior concentração de boto cinza do mundo, né? Então as pessoas também vêm para cá para conhecer essa região, conhecer também as várias ilhas que nós temos, que isso é o de mais bonito aqui nessa região, né? Nós temos a ilha de Jaguanum, a ilha da Vigia Pequena, a Ponta da Pombeba, que vem turistas de todo o mundo para conhecer na Marambaia, e isso afeta o meu trabalho, porque isso aí me faz ter muito orgulho da região onde eu trabalho. Essas águas, que hoje oferecem caminhos de lazer, foram caminhos de disputa, invasão e contrabando. E se em muitos lugares do mundo a pirataria é folclore, aqui ela foi real. Foi parte da construção histórica desse litoral. Para revelar essa camada escondida do território, voltamos a conversar com Miriam Bondim. Poucas pessoas sabem, falam assim, Paraty, o caminho do ouro em Paraty. O caminho do ouro, terra Paraty, era tranquilo,
O que não foi tranquilo no Caminho do Ouro foi o náutico, foi o marítimo, que saía de Paraty costeando, passava aqui por dentro e ia ali para Sepitiba. E esse caminho é que era frenético de piratas, a pirataria. O corsário cai muito bem, porque o grande corsário Jean Durclerc, que foi invadir o Rio de Janeiro, destruiu Santos, Angra dos Reis e veio, parou aqui, arrebentou com aquela ilha que tem logo ali depois da Ilha da Madeira e saiu por ali para o Guaratiba, encostou ali. Os barcos ficaram aqui há anos deles. E aqui foi o frenético dessa pirataria. E que é muito triste, que é a pirataria humana, né? Que é a questão do tráfico de escravizado transatlântico. Depois que fechou o Valongo se mudou para cá. A Ilha da Marambaia foi um dos maiores pontos. Aqui em Itacuruçá, essas ilhas eram repletas exatamente do desembarque de negros escravizados após a proibição. Isso é uma história marcante na nossa cultura, né? Que é a história da pirataria, que começa lá em 6 de janeiro, dia de Reis, onde a primeira expedição exploradora entra aqui em 6 de janeiro, entrou de 1502. E chega denominando isso aqui, vai denominando toda essa região. E como Angra dos Reis, né, que era dia de Reis. Começando aí uma grande pirataria que tomou as terras do povo tupinambás, que eram os donos dessas terras, né? Preservar a história, preservar o mar, como a gente tenta, né, com toda essa riqueza, é fundamental para a Costa Verde, para Mangaratiba, para o planeta em geral, né? As águas de Mangaratiba guardam o que foi vivido, atravessando o tempo, seguindo o fluxo e a correnteza da história. Um território que nos ensina a viver, respeitar e celebrar as águas e que compreende como elas são parte essencial de sua identidade cultural e comunitária. Encerramos aqui este episódio de O Caminho das Águas de Mangaratiba. Para saber mais sobre os conteúdos do Fasa Digital e acompanhar essas e outras iniciativas do festival, visite fasa.arte.br. Inscreva-se em nossos canais e siga o perfil Festival Fasa no Instagram, Facebook e YouTube. Fasa, onde cultura e pensamentos fluem, conectando você com esse elemento que nos inspira e nos faz viver.